Olá, estudantes! Bom dia, professora Suelen, professora de História. Hoje iniciaremos o nosso quarto bimestre e na nossa aula de hoje iremos aprender um pouco sobre a introdução da reforma religiosa. Então iremos fazer uma aula de conversação com introdução. Nessa introdução irei falar um pouco mais sobre a temática e logo após esse vídeo, sobre a aula de conversação, vocês terão um vídeo explicativo com estudo dirigido sobre a temática de hoje. Quais foram as causas da reforma religiosa? O processo de reforma religiosa, ela teve início no século XVI. Podemos destacar como causa dessas reformas os abusos cometidos pela Igreja Católica e uma mudança na visão de mundo, fruto do pensamento renascentista. A Igreja Católica vinha, desde o final da Idade Média, perdendo sua identidade. Gastos com luxo e preocupações materiais estavam tirando o objetivo católico dos trilhos. Muitos elementos do clero estavam desrespeitando as regras religiosas, principalmente o que diz a respeito ao celibato. Padres que mal sabiam rezar uma missa e comandar os rituais deixavam a população insatisfeita. Então essas foram uma das causas da reforma religiosa. Agora vamos aprender um pouco sobre a introdução do que seria a reforma luterana. O monge alemão Martinho Lutero foi um dos primeiros a contestar fortemente os dogmas da Igreja Católica. Então, o que ele fez? Ele afixou, na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses que criticavam vários pontos da doutrina católica. As 95 teses de Martinho Lutero condenava a venda de indulgências e propunha a fundação do luterismo, que era a religião luterana. De acordo com Lutero, a salvação do homem ocorria pelos atos praticados em vida e pela fé, embora tinha sido contrário ao comércio, que teve grande apoio dos reis e príncipes da época. Em suas teses, condenou o culto à imagem e revogou o celibato. Essa é uma pequena introdução do que seria a reforma luterana. Agora vamos ver uma introdução do que seria a reforma calvinista. Na França, João Calvino começou a reforma luterana no ano de 1534. De acordo com Calvino, a salvação da alma ocorria pelo trabalho justo e honesto. Essa ideia calvinista atraiu muitos burgueses e banqueiros para o calvinismo. Muitos trabalhadores também viram nesta nova religião uma forma de ficar em paz com a religiosidade. Calvino também defendeu a ideia da predestinação. O que seria a predestinação? Seria a pessoa quando nasce com sua vida definida. Vamos ver agora o que seria a reforma anglicana. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII rompeu com o papado, após este se recusar a cancelar o casamento do rei. Então, o que Henrique VIII fez? Ele funda o anglicanismo e aumenta seu poder e suas posses, já que retirou da Igreja Católica uma grande quantidade de terras. A Contra-Reforma Católica. O que seria isso? Preocupados com os avanços e com a renda e com a perda dos fiéis, bispos e papas reúnem-se na cidade italiana de Trento. O que seria Trento? O Concílio de Trento, com o objetivo de traçar um plano de reação. Isso mesmo.
No Concílio de Trento ficou definido as seguintes características. Vamos aprender, que são características importantes. Catequização dos habitantes de terras descobertas através da ação dos jesuítas. Retomada do tribunal de Santo Ofício, que era a Inquisição, que era punir e condenar os acusados de heresias. A criação de Index Librorum Protrae, que é o índice dos livros proibidos, que era onde eles evitavam a propagação de ideias contrárias da Igreja Católica. Em muitos países europeus, as minorias religiosas foram perseguidas e muitas guerras religiosas ocorreram frutos do radicalismo. A Guerra de Trento, que ocorreu em 1618 a 1648, por exemplo, colocou os católicos e protestantes em guerras. Quais eram esses motivos? Vamos aprender? Os motivos eram puramente religiosos. Na França, o rei mandou assinar milhares de calvinistas na chamada Noite de São Bartolomeu. Agora, para finalizar a nossa aula de conversação, que é uma introdução sobre a reforma religiosa, vou deixar para vocês uma mensagem reflexiva por meio da musicografia, que é a música. Vamos lá aprender e cantar com a professora Suelen?
vai passar e não para.